Arthurito, o Ocidente aperta, cerca, mas o Kremlin, o Putin, não arrega. É isso? O homem vai vir pra cima tratorando? Sabe o que é, Álvaro? Sabe o que é, Dispanauta? O lance é que é o seguinte, cara. Mudou o jeito que a política internacional funciona. A gente tá voltando pra uma Guerra Fria. Essa que é a moral da história. Entendeu? Essa que é a moral da história. Vou sintetizar em uma frase, é isso. Voltou pra uma Guerra Fria. O que isso quer dizer? A gente vinha, desde da queda da União Soviética em 91, um padrão de mundo unipolar com os Estados Unidos tocando terror. Essa que era a moral da história. Por exemplo, o que isso quer dizer? Nenhum país é bonzinho, tá? Às vezes o pessoal quer tratar a política internacional... Você quer ver que nenhum país é bonzinho? Ontem o Atlético Mineiro do Tatu foi jogar lá na Venezuela, estádio inteiro gritando macaco. Moral, não sabia disso não. Venezuelano chamam brasileiro de macaco, estranho, né, velho? Mas chamaram. Pra você ver, né? E daí o pessoal... Nenhum país é bonzinho. Nenhum país é bonzinho, cara. Pois é. Na verdade, são interesses... Assim, nesse caso é outros 500, né? Mas assim, quando tem relação internacional envolvida, são interesses geoestratégicos, cara. Já econômicos. Você acha que futebol não é importante, Arthurito? Não, eu acho importante. Eu não acompanho muito, mas eu acho importante. Mas então, aí nenhum país é bonzinho, entendeu? Às vezes o pessoal quer torcer como se fosse Fla-Flu, entendeu? Vou torcer pra tal país. As coisas não tem muito nexo, né? A gente tem que pensar, na verdade, se for torcer pra um país, vamos torcer pro Brasil, né, cara? Que é o que a gente falou aqui semana passada, né? A posição correta do Lula, que é a que ele defende, é ficar em cima do muro, supostamente, né? Aliás, não é nem em cima do muro, é ficar embaixo do muro atendendo os interesses do Brasil, que nesse momento não é se posicionar firmemente em favor de Ucrânia, Ocidente ou Rússia, correto? Correto. Na outra Guerra Fria, já que a gente falou dessa guerra, que isso aqui tá voltando a uma Guerra Fria, na outra Guerra Fria, o Brasil corretamente, aliás, mantinha uma política externa independente por muitos períodos históricos. Não foi sempre verdade isso. Por exemplo, logo depois do golpe de 64, a gente teve um forte alinhamento com os Estados Unidos, né? O governo Dutra também, um pouco, mas enfim. A nossa tradição de política externa é uma política externa independente. Isso vai, cara, muito mais atrás, inclusive, viu? Nas brigas de França e Inglaterra no século XIX, a gente já se mantinha independente e conseguiu assegurar muita fronteira, assim, sabendo negociar, mantendo uma tradição de paz e de independência na política externa, que é o que a gente tem que fazer mesmo. Mas nisso aqui, se me deixar, Padilha, se você permitir... Vou permitir. Se você permite. Fazer um curto, assim, ó, prometo pra você, vai ser curtinho histórico do que tá rolando aqui. Que é o relevante. Porque a galera tá fazendo um ano. Tá todo mundo fazendo balanços disso, né? E é o que a gente tem que falar, né? Para uma coisa que não tem nada a ver com a guerra. Mas nada a ver com a guerra mesmo. Mas que eu acho que explica muito. Explica muito. O Dispanauta aqui certamente acompanha isso há muito tempo. Vai saber o que eu tô falando. Você tem uma crise financeira e econômica muito grande em 2008. Entendeu? E o caldo entorna lá. Se a gente parar pra pensar, toda essa brigaiada internacional que tá tendo, recente, de aqui pra agora, assim, né? Tem a ver, de alguma maneira, com o fato de que os Estados Unidos atingiu o teto daquilo que a gente chamou de neoliberalismo, que era o quê? Os Estados Unidos foi botando a estrutura produtiva toda na Ásia, também na China, mas não só, tá na Coreia, no Sudeste Asiático, Tailândia e tal, e a conta chegou estourando uma crise terrível, certo? E aí é o seguinte, cara, estoura a bomba, barata voa, cada um corre pro seu interesse. Entendeu? E tudo vem apertando o caldo desde então, né? O que aconteceu? Os Estados Unidos entram, né? O Obama imprime dinheiro, tal, tem várias coisas aí, mas a partir do Trump, os Estados Unidos entram uma luta econômica contra a China, certo? E essa luta econômica contra a China também se reflete na Europa, que é importante acrescentar isso aqui, né? Todo mundo começa a brigar para saber quem que vai salvar sua própria indústria e salvar o próprio emprego nacional. Essa que é a moral da história, né? Quando começa a apertar a coisa... Aí tem vários elementos aí que precisa colocar, mas basicamente a Ucrânia, ela tinha elegido um governo que não era um governo perfeito não, viu, Álvaro? Não era um governo das estrelas, não era paraíso da classe trabalhadora, era um governo muito problemático, mas havia um governo ali nacional e tal. E aí começa uma história que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, de manifestação esquisita contra a corrupção, entendeu? Umas paradas de moralismo, e aí começa a aparecer uma extrema-direita bizarra lá, que começa a ressuscitar umas coisas da época do nazismo, que tem a ver com esse batalhão de Azov e não sei o quê. Aí, dá um golpe de Estado para todos os efeitos em 2014,
queimam em Odessa, queimam os sindicalistas, eles pegam a casa dos sindicatos, tinha uma galera lá, botaram fogo, mataram todo mundo. E não só isso, no extremismo de direita lá dos ucranianos, eles começam a perseguir as minorias russas, sobretudo nas regiões de Donbass e Lugansk. Isso vem acontecendo, ó, vai fazer 9 anos. Isso é antes da guerra. A guerra começou em 2022. Isso já vem em 2014 nesse padrão. E é o que acontece. A Ucrânia, ela deixou, cara, de ser um estado autônomo. Essa que é a verdade. Ela passa a ser, digamos assim, mais ou menos controlada pelo Ocidente. Essa que é a moral da história, entendeu? E a coisa, ela chega a um nível tão dramático que num certo ano, elegem um comediante, velho. O cara era um comediante de televisão. É o Danilo Gentili deles lá, né, Arthurito? Que é o Zelensky. Entendeu? E o Zelensky, na verdade, ele é a sinalização da completa implosão do tecido nacional ucraniano. Essa que é a real, entendeu? E a Ucrânia passa a ser uma plataforma para desestabilizar a Rússia, que essa que é a moral da história. O Putin não é santo também, não, tá? O Putin não é santinho, não precisa também tomar as dores de ninguém, sabe? Mas o ponto central é, a Ucrânia passa a virar a plataforma de desestabilização da Rússia. E aí, tanto que a Rússia anexa a Crimeia, tá? É importante colocar isso aqui. A Crimeia, que é um lugar de maioria russa, é anexado pacificamente pela Rússia, né? Entra pra Federação Russa. Ninguém reconhece isso, tá? Isso é um problema grave. Tem razões geopolíticas muito profundas pra isso. E a Crimeia não tinha ligação de terra com a Rússia, tá? Os caras tiveram que fazer uma ponte, praticamente do dia pra noite, ligando ali a região de Rostov com a Crimeia, né? Mas a moral da história é... Cara, é uma guerra civil. Essa que é a moral da história, sabe? A Rússia, ela vai intervir em fevereiro de 22, tá? E aí, quando ela intervém, aí começa a intervenção. Tanto que a Rússia, em nenhum momento, declarou guerra oficial, tá? Até agora, não. Ela manteve operação especial com mobilização parcial, que tem vários meandros aí. Mas o que importa é o seguinte, cara. Você vê, é um divisionismo, dividem pra conquistar. E aí joga irmão contra irmão, cara. Porque até 30 anos atrás, quando eu nasci, aquilo era um país só. Tá? E isso, diga-se de passagem, não pode separar o que tá rolando na Ucrânia do que tá rolando na Armênia ou no Azerbaijão, porque é a mesma estratégia de divisionismo, certo? E também no Cazaquistão, que jogaram o Cazaquistão contra a Rússia, mas aí deram uma segurada na onda ali no Cazaquistão, mas também aconteceu lá. E o próprio Lukashenko na Bielorrússia também foi objeto de desestabilização, o governo do Lukashenko, que também nem é uma maravilha do planeta Terra, tá? Não precisa ficar comprando o lado. Eu tô só querendo dizer o seguinte, essa é a ação do imperialismo, essa é que é a moral da história. Agora é engraçado, né, cara? Tem uma consequência disso aqui que eu acho muito interessante. Que ao tentar apertar todo mundo junto, Rússia e China são inimigas históricas. Isso não se fala muito. Verdade. Rússia e China eram inimigas no século XIX, foram inimigas em boa parte do século XX, né? Porque tem uma briga, a ruptura sino-soviética em 59 é quase guerra nuclear, cara. E ficou assim, acho que a China ficou do lado dos Estados Unidos, um pedaço da Guerra Fria, tá? Agora, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né, essa é a moral da história. Aí os caras aqui, ó. Aí fica lá, Estados Unidos querendo foder a China, querendo foder a Rússia. O que vai acontecendo? Então, eles vão se juntando. O Irã é inimigo da Rússia. O Afeganistão, ele é meio que uma espécie de prolongamento do Irã, vamos botar sempre, eles são parecidos culturalmente, tá? Porque a maioria, a língua mais falada no Afeganistão é uma variante do persa. Como é que você sabe disso, bem? Eu fiz um estudo sobre o Afeganistão uma vez. É isso que você faz enquanto eu tô no bloco? É isso que eu faço. Ah, Turino. Um livro muito bom do Cogiola, tá? Eu não trouxe aqui, mas eu vou trazer. A próxima sugestão de livro vai ser esse. Te dou 1 minuto aí pra concluir. Não, a conclusão é... O que muda? Por que a gente voltou pro novo negócio de Guerra Fria, cara? O que é interessante disso aqui é que é muito parecido com a outra, porque quem aperta a União Soviética foi o Bloco Ocidental. Quem criou a cortina de ferro foi o Churchill, que começou a apertar a União Soviética, que começou a brigar com a brigaiada toda ali, no final da Segunda Guerra Mundial. E é muito parecido. Na verdade, é os Estados Unidos que tá numa situação calamitosa. Calamitosa, tá? Eles estão numa situação calamitosa. Que começa a brigar com todo mundo e a romper o padrão de relação internacional que a gente teve no começo do século, Padilha. É isso que eu esqueci. O que a gente está testemunhando? A gente está testemunhando a primeira... vamos dizer que é a primeira. A primeira grande ruptura histórica do século XXI. Porque os Estados Unidos tá vendo a avó pra Greta.